Você sabia que milhares de raposas têm atacado o gado e os moradores na Austrália, causando milhões de dólares em danos a muitas fazendas em todo o país? Essa situação forçou o governo a tomar medidas para lidar com a população de raposas. Assista ao vídeo completo e junte-se à jornada para resolver o problema das raposas com a Caixa Fazenda. Como os fazendeiros australianos têm lidado com milhares de raposas atacando o gado? As raposas não são apenas predadoras comuns, mas também uma séria ameaça à agricultura, particularmente nas fazendas de frango e ovelhas. Os ataques de raposas geralmente ocorrem à noite, quando as galinhas estão dormindo pacificamente. Todas as noites, as raposas podem matar vários animais, causando danos econômicos e emocionais significativos aos fazendeiros. Áreas próximas a florestas ou áreas selvagens são frequentemente onde as raposas aparecem e atacam. Elas invadem as fazendas para caçar e buscar comida. As raposas são inteligentes, trabalham em grupo e muitas vezes viajam longas distâncias para encontrar alimento. Sua capacidade de proteger seu território e caçar de forma flexível aumenta seu impacto no ambiente circundante. As raposas também são onívoras, capazes de comer carne, frutas e vegetais, tornando mais desafiador controlar e prevenir sua superpopulação. Elas têm uma capacidade de caça diversificada, predando desde ratos e coelhos até pássaros, o que aumenta a dificuldade de controlá-las. A ameaça das raposas na Austrália está se tornando um problema sério e de partir o coração, especialmente quando um ataque específico levanta preocupações de segurança pessoal e atrai a atenção da comunidade. Isso não é apenas um perigo para o gado, mas também um desafio para a segurança social. Em 2023, uma mulher de 50 anos chamada Mary passou por uma experiência aterrorizante quando foi atacada por uma raposa em Melbourne. Durante o caos, Mary foi gravemente ferida no pescoço e nos braços. Felizmente, ela sobreviveu, mas as consequências físicas e psicológicas continuam a assombrá-la, aumentando seu medo e dor diários. O uso de armadilhas de mola para controlar a população de raposas é uma prática importante na agricultura australiana. As armadilhas de mola não são apenas altamente eficazes, mas também simples, fáceis de usar e reutilizáveis. Para implementar essa estratégia, os fazendeiros precisam estar bem preparados com ferramentas como armadilhas de mola, iscas e cordas. O processo de colocar armadilhas é simples, mas requer cautela e estratégia. Os fazendeiros precisam escolher locais de armadilhagem para maximizar as chances de capturar raposas, geralmente em suas rotas regulares ou perto de áreas com abundância de alimento.
Colocando armadilhas cerca de 2 a 3 vezes por semana, os fazendeiros australianos têm obtido resultados significativos no controle da população de raposas. De acordo com um estudo do governo australiano, a população de raposas diminuiu cerca de 30% nos últimos 5 anos, principalmente devido ao uso de armadilhas de mola. No entanto, esse processo também requer atenção e adesão a certos princípios. Durante o processo de armadilhagem, a segurança é sempre a prioridade máxima. As armadilhas devem ser colocadas em locais seguros, fora do alcance de crianças e animais de estimação. Além disso, verificações regulares das armadilhas são cruciais para garantir que estejam funcionando corretamente e não causem ferimentos a humanos ou outros animais. Finalmente, a liberação das raposas capturadas também deve ser realizada de maneira humana para manter um controle eficaz e ético da população de raposas. As armadilhas de mola não são apenas uma solução inteligente, mas também um símbolo de cuidado e proteção ao meio ambiente agrícola. Cavar tocas é uma tática comum, e usar cães para perseguir raposas para fora de suas tocas também é uma parte importante do processo de caça. As áreas de caça de raposas são consideradas uma forma eficaz de controlar a população de raposas. Pesquisas do governo australiano mostraram que a população de raposas diminuiu cerca de 20% nos últimos 5 anos devido a essas medidas. Essa eficácia se deve principalmente a caçadas sistemáticas e planejadas. A combinação de seleção experiente de locais, habilidades de caça e o uso de equipamentos de qualidade é a chave para alcançar o sucesso no controle da população de raposas e na proteção do meio ambiente em que vivem. Uma atividade recreativa, mas também um meio importante de controlar a população de raposas, especialmente em áreas com problemas de manejo da vida selvagem. Em áreas agrícolas como Nova Gales do Sul, Victoria e Queensland, onde as raposas muitas vezes prejudicam as fazendas, os caçadores precisam estar totalmente equipados com equipamentos de caça, como espingardas, lunetas e acessórios adequados para abordar ambientes rurais. Em grandes cidades como Sydney, Melbourne e Brisbane, onde as raposas podem aparecer perto de áreas residenciais, é muito importante preparar técnicas seguras de caça e armadilhagem urbana. Áreas florestais e selvagens como a Great Dividing Range e a reforçada Queensland exigem técnicas de caça flexíveis e eficazes. Os caçadores precisam se mover com flexibilidade nesses ambientes diversos, com ferramentas como espingardas de longo alcance e equipamentos de segurança para realizar caçadas eficazes de raposas. Os caçadores devem preparar uma gama de ferramentas e passos cuidadosos, começando pela seleção de locais importantes de caça. Esses devem ser lugares onde as raposas frequentemente aparecem, como trilhas, celeiros ou áreas com abundância de alimento. Você já lidou com raposas? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo se você já foi atacado por uma raposa na sua vida. Esses javalis selvagens vagam livremente pelos campos, aproveitando e destruindo os meses de esforço agrícola que os fazendeiros dedicaram à preparação para a temporada de colheita. Essa situação não apenas prejudica a produção agrícola,
mas também afeta severamente o fornecimento local de alimentos e os recursos agrícolas. Outro impacto da situação prejudicial dos javalis selvagens é a forte poluição de muitas fontes de água. Javalis selvagens, vagando livremente em busca de alimento, podem levar a escavações profundas no solo, tornando as fontes de água mais sujas e poluídas. Isso ameaça a sustentabilidade do sistema hídrico e a estrutura do ecossistema, criando desafios adicionais para os fazendeiros e gestores de recursos. A caça de javalis selvagens nos campos do Zipaquirá é realmente um evento especial e indispensável na cultura agrícola e de caça do país. Caçadores de todo o país se reúnem nas vastas pradarias para participar dessa emocionante caçada. Eles não apenas trazem equipamentos de caça profissionais e modernos, mas também se envolvem com os fazendeiros locais para negociar e discutir estratégias e métodos para a caçada. O consenso no planejamento e na execução é essencial para garantir que nenhum javali escape da rede de informações e táticas da equipe. Os caçadores devem saber como usar o terreno e as informações dos fazendeiros locais para prever o comportamento dos javalis. Eles precisam de extrema paciência e disciplina para participar dessa caçada. A comitiva começa a se mover para o campo, cada pessoa escolhendo uma posição para observar e caçar da forma mais eficaz. Cães de caça desempenham um papel crucial no rastreamento de javalis, prontos para perseguir e atacar a presa antes que ela tenha a chance de escapar. Caçadores em posições estratégicas garantem que nenhum javali escape de suas mãos habilidosas, usando ferramentas de caça sofisticadas. Estima-se que, até 2022, cerca de 9,5 milhões de javalis selvagens tenham sido capturados no Zeuá. Embora a população de javalis selvagens ainda esteja aumentando rapidamente. Portanto, mais medidas precisam ser tomadas. Os javalis selvagens fogem para as florestas circundantes, aproveitando a proteção do ambiente natural. Eles são muito inteligentes e sabem como esperar oportunidades antes de retornar ao campo. As habilidades naturais dos javalis
se desenvolveram para refletir sua acuidade em detectar ameaças humanas, tornando a caça mais difícil. Esses javalis selvagens serão processados e enviados para outras áreas como presentes. Como essas soluções têm sido eficazes na prevenção da propagação de algumas espécies invasoras, você acredita que existe uma solução melhor? Se sim, compartilhe seus pensamentos abaixo. E não se esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever para apoiar o canal Caixa Fazenda com os próximos vídeos. Por fim, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos para que eles possam assistir e aproveitar também. A seguir vem a nossa parte mais esperada. Um espectador fez uma pergunta muito boa e prática ao canal Caixa Fazenda. Por que é que as rosas têm espinhos? Como o tempo desta coluna é de apenas 2 a 3 minutos, o canal Caixa Fazenda tentará responder da forma mais breve e fácil possível, da seguinte forma: as rosas têm espinhos por vários motivos relacionados com a evolução e sobrevivência. 1. Proteção contra herbívoros. Os espinhos nas hastes das roseiras ajudam a proteger a planta dos herbívoros. Estes espinhos Olá a todos! Amanhã cedo no campo australiano chegou e os fazendeiros estão começando o seu dia observando as raposas ao redor da fazenda. Não há crueldade e derramamento de sangue como nas batalhas na pradaria, mas aqui existe um conflito que vai surpreendê-los. Você está curioso para saber como os australianos lidam com as raposas invasoras? Se sim, por favor, deixe um comentário com o número 2 para nos informar. E agora, vamos nos juntar à Caixa Fazenda para aprender como os fazendeiros australianos lidam com milhares de raposas invasoras. Em algumas áreas rurais da Austrália, as raposas são os personagens principais nas histórias dos fazendeiros sobre animais perigosos e destrutivos. Elas não são apenas predadores comuns, mas também uma ameaça significativa à agricultura. As raposas são animais solitários, caçadores oportunistas especializados em capturar presas vivas. Elas usam suas garras afiadas como lápis e são altamente habilidosas em capturar presas com alta precisão, combinadas com dentes afiados, prontos para rasgar qualquer coisa. Portanto, as raposas podem matar suas presas muito rapidamente. O espaço é pacífico e tranquilo, sem sinais de perigo, mas em poucos minutos, uma raposa pode infiltrar-se na fazenda e atacar o gado. Fazendas próximas a florestas ou áreas selvagens são onde as raposas costumam aparecer para atacar galinhas. As galinhas ficam imóveis no chão com marcas de mordidas espalhadas, indicando que algo terrível aconteceu na noite passada. Isso não valeria a pena mencionar se não atacassem pessoas na área. É um ataque brutal e tudo se torna caótico. Esta mulher teve que enfrentar a agressão da raposa. Você pode vê-la tentando escapar, mas a raposa parece não querer soltar. Felizmente, ela sobreviveu, mas as consequências físicas e psicológicas ainda a assombram todos os dias com sentimentos de medo e dor. E você? Tem medo de raposas? Se sim, por favor, comente com o número 2 para informar a Caixa Fazenda. Usar armadilhas para controlar o número de raposas é uma medida importante para a agricultura australiana. Essas armadilhas não são apenas altamente eficazes, mas também simples, fáceis de usar e podem ser reutilizadas várias vezes. Existem diferentes tipos de armadilhas, dependendo do tamanho e peso da raposa. Primeiro,
Os fazendeiros preparam cuidadosamente as ferramentas, armadilhas, cordas e iscas. O processo de instalação das armadilhas é simples, mas requer estratégia e cautela. Os fazendeiros precisam escolher locais adequados para as armadilhas para maximizar as chances de captura das raposas, geralmente ao longo de rotas que as raposas costumam percorrer. Ao instalar armadilhas 2 a 3 vezes por semana, os fazendeiros australianos obtiveram resultados significativos no controle do número de raposas. Segundo um estudo do governo australiano, o número de raposas diminuiu cerca de 30% nos últimos anos, principalmente graças à implementação de armadilhas. Portanto, pode-se dizer que, até agora, as armadilhas são uma solução inteligente, pois não apenas controlam o número de raposas, mas também protegem eficazmente o ambiente agrícola. No entanto, o processo de erradicação das raposas invasoras também requer atenção e adesão a certos princípios. Durante o processo de armadilhamento, os fazendeiros devem verificar regularmente as armadilhas para garantir que estão funcionando corretamente e não machuquem humanos ou outros animais. Além das armadilhas, a caça também é um método popular entre os fazendeiros australianos. O tiroteio marca a batalha para proteger as colheitas. Para os fazendeiros, caçar raposas não é apenas uma atividade recreativa, mas também um meio importante de controlar o número de raposas, especialmente em áreas como Nova Gales do Sul e Vitória, onde as raposas costumam causar danos às fazendas. É inegável que as raposas fazem parte do ecossistema australiano, mas, se não controladas, o aumento repentino no número de raposas pode representar uma ameaça significativa à cadeia alimentar ao reduzir o número de gado e afetar as fontes de alimento de outros predadores. O aumento repentino no número de raposas pode criar uma pressão significativa sobre o meio ambiente local, afetando o equilíbrio ecológico e os ecossistemas. As raposas têm uma capacidade de caça muito diversificada, de ratos, coelhos a pássaros. Isso também aumenta a dificuldade de controle. Se tiverem a chance, as raposas tentarão a sorte, até mesmo com ovelhas e vacas adultas. Na verdade, um estudo no país de Gales descobriu que as ovelhas são uma importante fonte de alimento para as raposas no verão. Portanto, os criadores de ovelhas na Austrália sempre encontram maneiras de eliminar as raposas ao redor de suas áreas de pastagem, especialmente durante a época de criação das ovelhas. Os fazendeiros organizam caçadas para proteger suas fazendas. O carro se aproxima da borda da floresta, onde as raposas costumam aparecer. O caçador carrega as ferramentas de caça nas mãos e uma emocionante caçada noturna começa. Eles se dirigem para a cerca ao redor da fazenda e dos campos, imitando os chamados das raposas para atraí-las. Após seus esforços, uma raposa aparece, e esse método é realmente eficaz para caçadas noturnas. Este é o resultado após cerca de 1 hora. Comparado a instalar armadilhas e esperar passivamente, muitos fazendeiros preferem a caça porque podem rastrear as raposas ativamente e até encontrar suas tocas. E você vê, essa escolha é razoável, porque dessa forma, os fazendeiros podem lidar rapidamente com grandes quantidades. Você sabe, as raposas são muito gananciosas. Elas podem comer todo o seu gado e colheitas. Essa diversidade de fontes de alimento tem representado um desafio significativo para os esforços de prevenção do aumento no número de raposas.
Ao caçar em florestas e áreas selvagens, os caçadores precisam ser capazes de se mover com flexibilidade em ambientes diversificados. Eles devem ser realmente saudáveis para carregar armas por todos os lugares onde as raposas geralmente vão. Eles têm que perseguir e se esconder por horas até conseguirem derrubar a raposa. Só quando a noite cai e a visão das raposas diminui, eles não precisam mais se esconder. Você vê, a caça noturna também não é fácil. Seus esforços trouxeram resultados inesperados. Este é o número de raposas que eles mataram em uma noite. Com cada passo na noite, os fazendeiros australianos enfrentam o risco de danos econômicos e psicológicos significativos. Os ataques das raposas não causam apenas danos a centenas ou até milhares de cabeças de gado para os fazendeiros, mas também trazem preocupações com a segurança pessoal e a estabilidade das comunidades rurais. Mas você vê, enfrentando um grande desafio, os fazendeiros australianos não hesitam. Eles criaram estratégias únicas para proteger seus campos. Uma armadilha de raposa colocada no topo do tanque, ele sobe e olha para a distância. Os fazendeiros não querem perder nenhum movimento nos campos. Eles devem reconhecer os primeiros sinais da aparência das raposas antes que essa espécie invasora desapareça. Esta batalha continuará todos os dias. Como você se sente sobre o vídeo de hoje? Por favor, deixe seus comentários abaixo para nos informar. Obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder vídeos interessantes da Caixa Fazenda.